Nesta videoaula, eu quero comentar o artigo chamado Segurança Pública, Presente e Futuro, do professor Luiz Eduardo Soares, que é um dos maiores especialistas nessa temática da segurança pública no Brasil. Logo no início do artigo, o autor faz algumas questões, como por exemplo, quais os problemas nacionais mais graves no campo da segurança pública? O que seria preciso fazer para resolvê-los ou minimizá-los? Caso não se implementem as políticas públicas aqui consideradas necessárias, quais seriam as consequências? Depois de fazer essas questões, o autor menciona uma série de matrizes da criminalidade, como, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra crianças e adolescentes, mas o professor Luiz Eduardo Soares afirma ou identifica o tráfico de armas e drogas como a matriz mais insidiosa, ou seja, a mais preocupante, a mais grave, a que mais gera violência no nosso país. O autor afirma, então, que o tráfico de armas e o tráfico de drogas, eles se alimentam mutuamente. Tanto é que na página 92, o autor afirma que as drogas financiam as armas e estas intensificam a violência associada às práticas criminosas e expandem seu número e suas modalidades. Então, por conta dessa relação que ele indica o tráfico de drogas e o tráfico de armas como aquela mais geradora de violência no nosso país, embora existam outras extremamente graves também. O autor se pergunta, na sequência, sobre as causas da violência. Então, num primeiro momento, ele afirma que há uma diversidade de práticas criminosas, e algumas estimuladas pelo contexto social, ou seja, a pobreza e a desigualdade, e outras pela impunidade que existe no nosso país. Em relação à primeira, o autor afirma que a juventude ociosa e sem esperança recrutada pelo tráfico é resultado, então, da primeira causa. Em relação à segunda, o autor afirma que operadores do tráfico de armas não são filhos da pobreza e são estimulados pela impunidade. Então, pobreza e desigualdade são e não são condicionantes da criminalidade. Depende, da própria situação. Então, aqui, o próprio autor identifica uma situação na qual a questão da pobreza e da desigualdade estimula, é um pano de fundo para a violência, e outro que não é, e outro que tem mais a ver com a questão da impunidade, que também estimula a criminalidade e a violência. O autor, então, se pergunta como reduzir a violência criminal. Então, ele afirma que existem dois meios complementares de promover a segurança pública cidadã, as chamadas políticas preventivas e a ação das polícias. Aqui, na verdade, o autor vai discutir as chamadas políticas preventivas e as chamadas políticas estruturais. Alguns autores afirmam que para resolver de fato a questão da violência criminal no Brasil é necessário atacar causas estruturais. Então seria necessário políticas estruturais, políticas que, por exemplo, reduzisse de forma muito rápida e muito profunda a desigualdade social, políticas, que melhorassem os níveis educacionais, os níveis de saúde, etc. Ou seja, políticas que, de fato, atingisse o problema da violência pela sua raiz, pela sua estrutura. Mas aqui o autor está defendendo principalmente a adoção de políticas preventivas, porque ele vai argumentar que políticas preventivas são mais ágeis, rápidas, baratas e mais eficientes. E, do outro lado, políticas que procuram atacar problemas estruturais, que também devem ser utilizadas, mas que essas políticas tendem a demorar muito, tendem a ser mais custosas, e a gente não pode esperar para atacar esse problema da violência criminal, e que as chamadas políticas preventivas
também, como ele está dizendo, são bastante úteis, além de serem mais eficientes, mais rápida a sua aplicação e etc. Então, o autor começa, né, a discorrer sobre uma série de políticas preventivas, né, uma série de passos, né, que o governo e sociedade deveriam atentar para combater a criminalidade. Então, o primeiro passo seria a da realização de um diagnóstico local, ou seja, cada comunidade ou cada município, ou cada região tem as suas características, tem as suas peculiaridades. Então, seria muito importante a produção de dados, de relatórios, né, o levantamento de características sobre a situação da criminalidade, né, em cada local, no nível local, algo que nem sempre é feito no Brasil. Outro passo importante seria o da chamada intersetorialidade das políticas. O que significa isso? Significa que no Brasil as políticas públicas normalmente elas são separadas, elas são estanques, elas não se comunicam, elas não se relacionam. Então tem a política de saúde, a política de educação, a própria política de segurança pública, né? Mas cada uma em uma espécie de caixa, né? Não, uma não complementa a outra. Então, sem sombra de dúvidas, a questão da violência no Brasil, a questão da criminalidade, também é um caso de educação, é um caso também de saúde, é um caso do desenvolvimento da cidade, né, do Estado, não é apenas um caso de segurança pública ou apenas um caso de utilização de força policial. Então, é fundamental que haja, né, uma intersectorialidade das políticas, né, uma comunicabilidade entre as políticas. Um terceiro passo seria a chamada reforma da estrutura de governo, né? A integração e autoridade política. Então, é um passo que tem relação com o passo anterior. Então, é necessário que a política a ser implementada, ela também promova uma articulação, uma integração entre esferas de governo, entre a esfera municipal, a estadual e a esfera federal, e que haja uma comunicação entre essas esferas e entre as instituições e entre as polícias, algo que nem sempre há no caso do Brasil. É necessário também que haja uma focalização territorial. Então, algo próximo do primeiro passo, é necessário que sejam criadas políticas específicas para atender um determinado território. O Brasil, como sabemos, é um país muito grande e muito heterogêneo. Então, as localidades precisam ser pensadas, talvez de forma distintas, né, com foco, né, em um determinado território, em uma determinada localidade, ou em um determinado conjunto de municípios com características próximas. É necessário também, segundo o autor, uma espécie de consórcio e gestão participativa, ou seja, a questão da criminalidade não é uma questão só do Estado, é necessário envolver a sociedade, é necessário envolver associações, ONGs, enfim, organizações da chamada sociedade civil, é necessário articular, é necessário ouvir, é necessário que haja comunicação entre sociedade e Estado e que a sociedade, através das suas organizações, possa, né, opinar, possa sugerir, possa participar tanto da formulação quanto da implementação das políticas voltadas para a segurança pública. Na sequência, o autor ele faz, quase que ao mesmo tempo, um diagnóstico e apresenta um plano de reforma para a questão da área da segurança pública. Então, ele afirma que o contexto institucional na área de segurança pública é marcado pela fragmentação e pela falta de comunicação entre órgãos e esferas de governo. Então, não há muita comunicação entre as secretarias de segurança municipais e a secretaria estadual
e mesmo em relação à esfera federal. É como se fossem órgãos que agissem e desempenhassem o seu papel de forma autônoma, né? Então, essa falta de integração, essa fragmentação, marca muito o contexto institucional na área de segurança pública no Brasil. Na página 100, o autor afirma que as polícias brasileiras, de um modo geral, são ineficientes na prevenção e na repressão qualificada, na investigação e na conquista da indispensável confiança da população. Problemas ligados à corrupção e à brutalidade ultrapassam qualquer patamar aceitável. Então, a polícia, a instituição polícia, ela é parte do problema da segurança pública, da violência, da criminalidade no Brasil. E essas características que o autor apresenta, né, da letalidade, da violência, da corrupção, do despreparo, da ineficiência da polícia, de fato é coisa que a gente vê, né, no dia a dia, se não, talvez até pessoalmente, mas se não pessoalmente, nos jornais, nos telejornais, ou seja, é algo sabido que as várias polícias existentes no Brasil deixam muito a desejar. Então, o autor as coloca como parte do problema da questão da criminalidade e da violência no Brasil. Então, o autor parte então para ideias, para propostas, né, do que ele está pensando como uma reforma policial. Né? Então, ele fala em eficiência policial e respeito aos direitos humanos. Ou seja, não são coisas contraditórias. Né? Quer dizer, é possível que a polícia seja eficiente e que ela respeite os direitos humanos. São duas coisas, na verdade, necessárias, fundamentais. Então, como pré-requisito para isso, ele menciona primeiro a necessidade de reverter a fragmentação verificada na esfera da União. E eu diria, não só na esfera da União, mas também na relação, né, entre União, Estado e municípios. Né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. É necessário promover a integração de todo o contexto institucional no Brasil que vai tratar dessa questão da segurança pública. O autor também fala em alterar o marco legal inadequado e restritivo no âmbito constitucional e infraconstitucional. Ou seja, segundo ele vai voltar a esse tema daqui a pouco, é necessário você dar mais poder, né, mais margem de manobra para os estados, para que eles possam promover alterações, inclusive na organização institucional das polícias de cada estado. Segundo o Luiz Eduardo, também é necessário estimular a adoção de programas que visem construir instituições passíveis de gestão racional, voltadas para a redução da insegurança pública e o respeito aos direitos humanos. Então, são coisas também que não são contraditórias, né? Quer dizer, uma gestão mais racional, né, voltada para a redução da insegurança pública, mas também com respeito aos direitos humanos. São facetas, são planos de ação, né, quesitos ou metas a serem atingidas, né, profundamente possíveis, né, de serem integradas. Na sequência, o autor afirma que é necessário também apoiar experiências piloto promissoras e divulgar as boas práticas, ou seja, essa questão da comunicação, né? Quando uma instituição acerta, quando ela tem um bom projeto, quando ela cumpre, né, de forma adequada uma tarefa, isso também precisa ser explicitado, precisa ser divulgado, né, para a sociedade. É necessário também investir na sensibilização de gestores, legisladores e da opinião pública, para que os três primeiros itens se realizem. Ou seja, é necessário envolver toda a sociedade. Né? A questão da segurança pública não é uma questão só do Estado, ela só vai existir de fato se tiver, né, a participação, o convencimento, o envolvimento de toda a sociedade, sendo esfera pública ou esfera privada. É necessário também valorizar o papel ativo dos municípios e de suas guardas civis na segurança pública.
Ou seja, nós vivemos no município, né? O primeiro contato que nós temos nas nossas vidas é com as instituições em nível municipal. Então, é necessário valorizar e integrar os municípios na questão da segurança pública. Eles têm um papel muito importante a cumprir. O autor ainda fala da necessidade da criação de uma agência na esfera federal com autoridade e poder real de comando. Ou seja, é necessário que haja uma agência, de fato, com poder para coordenar, né, toda a estrutura que vai lidar com a segurança pública. Não seria uma agência para agir de cima para baixo, de forma autoritária, mas uma agência que conseguisse coordenar e que tivesse poder de fato, poder de comando para fazer essa coordenação. Seria necessário também desconstitucionalizar as polícias, ou seja, a regulamentação das polícias, ela está na Constituição Federal. Então, ele está defendendo que haja também a possibilidade de cada Estado, que haja também a possibilidade, não, mas que haja, né, a possibilidade, né, que seja possível cada Estado, né, estabelecer as regras de organização da sua própria polícia. Isso, de fato, daria mais autonomia, mais flexibilidade para os estados, porque muitas vezes a situação da segurança pública num estado não é, de fato, a mesma situação num outro estado. Então, é preciso que cada estado tenha condição de estabelecer as regras para a sua política, para a sua polícia especificamente. O autor também fala em regras e normas para a criação do chamado Sistema Único de Segurança Pública. Então, ele fala da necessidade, ou sugere, né, a criação de um ciclo básico, né, um currículo mínimo comum, obrigatório para a formação de todo profissional de segurança pública no Brasil, de uma linguagem informacional comum para todas as polícias, ou seja, uniformizando-se as categorias e as plataformas de permuta de dados. Então, seria necessário você ter uma plataforma de dados que pudesse ser acessada, né, por todas as polícias em todo o território nacional. Seria necessário também uma sistemática de gestão aberta à avaliação e ao controle externo. Essa questão da avaliação do controle externo é algo que normalmente as instituições no Brasil não aceitam, mas elas precisam aceitar, né? Quer dizer, a sociedade precisa ter o direito efetivo de controlar as instituições, né? Inclusive a instituição polícia precisa ser controlada socialmente, né? As instituições precisam prestar contas, né, para a sociedade. O autor também fala em cotas orçamentárias fixas destinadas ao investimento em perícia. Então, ele aponta para um grande sucateamento, né, da perícia, né, da chamada polícia científica no país. Então, seria necessário dar mais atenção para esse lado, para esse setor, para essa seara. E o autor também fala, como algo já mencionado, na valorização dos municípios via aplicação de políticas sociais de prevenção e criação de guardas civis. Então, as guardas civis municipais, elas também têm um papel muito importante a cumprir, como os próprios municípios têm um papel importante a cumprir no âmbito da segurança pública. Já encerrando o texto, o autor afirma, né, que esse quadro negativo tende a agravar-se, sobretudo se persistirem duas condições. Né? Quais são essas duas condições? Um sistema institucional de segurança pública fragmentado, ineficiente, corrompido, desacreditado, brutal, racista, alimentador do circuito da violência e da própria criminalidade, que não valoriza seus profissionais. Então, elementos, infelizmente, a gente acompanha no dia a dia, né, através da mídia ou até verificando, né, em loco, né, a questão da brutalidade,
da polícia, né? A presença de elementos racistas, ou seja, uma série de problemas que o autor está identificando. A outra condição passaria pela questão do empreendedorismo do tráfico de armas e drogas, que ativamente tira proveito da precariedade das condições de vida e da vulnerabilidade dos processos subjetivos dos jovens, com raras oportunidades e perspectivas de integração. Então, esse quadro negativo ele envolve essas duas condições, né? De um lado, os problemas institucionais e policiais, e do outro lado, né, a própria questão do tráfico de drogas, a questão da desigualdade social, né, que também a falta de perspectiva, principalmente para os jovens, né, que estimula esse cenário de insegurança que nós vivemos. Então, eu gostaria de parar por aqui. Espero que a gente agora consiga fazer uma boa discussão sobre esse tema, um tema tão importante, né, para o nosso país e um tema que envolve aí a questão da relação entre o Estado e a sociedade, e é de fato um grande problema que nós temos que enfrentar atualmente. E, como eu falei, vai envolver o Estado, mas é necessário envolver também toda uma organização social. Muito obrigado e até a próxima.